Abra sua Bíblia em João, capítulo 18. João, capítulo 18, eu quero ler com os irmãos o verso 1 até o verso 11. João, capítulo 18, versículo 1 até o verso 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, o que traía, estava com eles. Verso 6. Quando Jesus lhes disse: sou eu. Vamos lá, irmãos? Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse, sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Verso 9. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra. Vamos lá, proferir, ouvindo a nossa voz. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me destes. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não bebereis o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia. Nos abençoe, conecte o nosso coração com a tua palavra. E pedimos isso por meio do teu Espírito Santo, que o teu Espírito se mova, gerando em nós, Senhor, essa percepção, o entendimento, que se abra a nossa visão a respeito das coisas do Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero retomar com os irmãos o título, o objetivo inicial da nossa série. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós temos o texto clássico aí do nosso objetivo. Capítulo 1, o versículo 14. Primeiro, o verso 1 declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, a respeito desse Verbo, que foi rejeitado pelos seus, os seus não o receberam, está aí no próprio texto, e também a declaração de todos os que o receberam, logo em seguida, o versículo 12. Aí, então, a declaração de que essas pessoas que o receberam são filhos nascidos, não do sangue. Vamos lá ler o verso 13 e 14. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí, então, começa a visão sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Glória a Deus. E aí, então, retornando para o texto do capítulo 18, abra sua Bíblia, nós estamos contemplando essa graça, esse brilho da majestade do governo. Nós estamos sobre a ênfase de que o evangelista João, ele viu a glória, ele viu a majestade. Nós vimos a sua manifestação. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós e nós vimos. E aí então ele escreve o Evangelho. O Evangelho é o registro do que ele viu. E o que é que nós precisamos para nutrir a nossa fé? Nós precisamos contemplar o que João contemplou. Por isso que, ao ler a Bíblia, você não pode ler como quem lê uma revista, como quem lê ou como quem assiste um programa visando entretenimento. Você deve ler visando ver a pessoa do Pai. O objetivo da Escritura Sagrada é exatamente esse. É o livro mais antigo que o homem tem sobre a terra. O livro mais antigo, e aí eu estou dizendo sobre a força de que é o mais lido. Claro, você vai encontrar registros de partes de escritos egípcios que talvez são datados muito, talvez não são, né? Datados muito mais antigos do que os textos bíblicos. Da Bíblia mesmo, o livro mais antigo é o texto de Jó. Em torno de 1.600 anos do começo do primeiro texto, do aparecimento do primeiro texto até o final, com o Evangelho de João, em se tratando dos evangelhos. O texto da palavra, ele permanece vivo durante esses anos todos. Por milhares de anos, esse texto tem sido preservado. Tem um registro da história da Bíblia que eu acho muito interessante, que é o registro da perseguição cristã, já no segundo século, final do primeiro, começo do segundo século, quando os cristãos foram extremamente perseguidos. Os romanos, eles mataram milhares e milhares de cristãos, e os textos, os materiais que eram escritos, encontrados pelos romanos, eram escritos em pergaminhos de couro, devidamente curtidos para receber a escrita, que era como que um desenho feito com a força de quem realizava a escrita, com os objetos de escrita, e a marca, era feita uma marca, não só uma pintura, mas era marcado as letras que eram escritas. Havia um relevo no couro preparado, e esse material, quando era encontrado pelos romanos, para não destruir os materiais, pois o material, o couro utilizado, o pergaminho que era feito, era algo muito caro. Então eles raspavam todo o conteúdo e utilizavam novamente para os seus registros. E há uma informação interessante na história da Bíblia, que esse material que fora preservado pelos romanos, na visão deles, eles estavam destruindo o material não bem recebido, não bem visto, que eram os escritos dos cristãos. Eles achavam que estavam plenamente no poder, na autoridade, e esses materiais, agora documentos romanos, foram protegidos por eles, resistiram a guerras, a muita perseguição depois pelos próprios romanos, para com os próprios romanos, e esses materiais, por serem documentos romanos, eles foram preservados por centenas e milhares de anos, até que um dia uma tecnologia foi descoberta de uma iluminação infravermelha, que foi colocada sobre esses pergaminhos antigos. Então os estudiosos perceberam que havia um outro texto escrito por trás do texto que estava visível aos olhos humanos. E quando eles perceberam isso, então, no advento da tecnologia, eles
conseguiram separar os dois textos. E então descobriram que o que estava escrito atrás eram textos da Escritura Sagrada. Veja, quando os romanos entenderam que estavam destruindo os escritos dos cristãos, eles, na verdade, estavam preservando os escritos dos cristãos. Eu estou aí falando da linguagem deles, né? Você imagina o centurião dizendo, esse material todo aí nós vamos levar lá para os profissionais, os escribas, e eles vão reaproveitar esse material. Não vamos queimar isso de forma nenhuma. Meus irmãos, eles achavam que estavam destruindo, eles estavam contribuindo para a formulação dos textos originais. E, para mim, isso é algo que marcou a minha vida quando eu estudei isso a primeira vez, porque isso mostra, mais uma vez, como o autor que está vivo, que é o Senhor, ele trabalha na história para mostrar o seu poder. Ele guarda com diligência a sua própria palavra que foi gerada pelo Espírito Santo através dos discípulos. E o que nós temos hoje nas nossas mãos, esses escritos contribuíram e muito para a formulação do texto bíblico final, que, é claro, passou por muito trabalho e por muito trabalho mesmo. É muito interessante se você você puder investir um tempo lendo na sua Bíblia. A maior parte das Bíblias de estudo tem um resumo sobre a história do texto bíblico. E você vai poder entender como ela passou por um processo rigorosíssimo e que em todos os processos havia um padrão. A quantidade de escritos, por exemplo, sobre o texto de Mateus, contribuíram para chegar a uma conclusão do texto final. São muitas cópias dos textos diversos, e dentre estas cópias está estes textos que aqui eu relatei, que fazem parte do arcabouço da geração bíblica. Eu quero, com isso, dar destaque que o objetivo de Deus é que você tivesse acesso à Escritura. Você nasceu, cresceu, e o Senhor Deus preservou o que Ele disse aos homens, para que você tivesse acesso. Portanto, se você não tem lido a Bíblia, eu quero aqui deixar para você o peso aí, um peso forte para você pender para buscar a Escritura. Foi com muito zelo que o Senhor preparou esse texto para você ler. Foi com muito cuidado que Deus preservou. Você pode procurar, até eu me lembro quando eu me converti, era usado isso nos púlpitos dos pregadores da época. Um dos livros mais lidos nos Estados Unidos e também no Brasil era o livro que se tornou um filme, E o Vento Levou. Né? Os atuais não vão lembrar desse filme, mas é um dos filmes mais famosos do século anterior, um filme, aliás, dos mais famosos. Quem assistiu o filme, né, nessa época só existia 2 filmes que eram longos, né? Na época que eu me converti, era os 10 Mandamentos, o filme original, antigo, e esse filme. Era longuíssimo o filme, muito longo. E o livro, normalmente quando se faz o filme é uma gravura, um desenho tosco do livro normalmente. Normalmente quem lê o livro vai dizer que o livro é melhor do que o filme. E esse livro, que originou o filme O Vento Levou, baseado no livro, ele foi um livro muito vendido nos Estados Unidos, chegando ao ponto de se comparar com a Bíblia, no sentido de que ele era muito lido e muito vendido, respectivamente. Mas nunca mais se ouviu falar dele. Atualmente mesmo, talvez você nem ouviu falar do filme. Os mais novos aí nunca ouviram falar do filme. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o autor do livro morreu. Porque quem fez o filme é muito antigo, todos eles já morreram, já passaram. E
quando você produz um material, o que faz esse material ser conhecido é alguém trabalhando por ele, alguém promovendo ele. E uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus é que nenhum livro é tão lido no mundo, nenhum livro é tão celebrado, e, portanto, nós sabemos que isso é porque o autor está vivo e ele faz a propaganda do seu próprio texto, porque o objetivo é a salvação dos homens. A salvação dos homens. Tem uma história sobre um ateu chamado Voltaire, que ele declarou que em 100 anos os homens iriam ter deixado a Bíblia de lado, que a religião era uma desgraça na raça humana e que o homem só acreditava em Deus porque era fraco. E ele acreditava que em 100 anos o homem teria o seu estado de evolução concluído e Deus seria deixado de lado, a Bíblia não seria nem mais lida. E a história registra que no local que ele morreu, passou-se 100 anos e ali foi construído um grande depósito, uma fábrica que na sua época era a maior do continente, de Bíblias. E eu acredito que Deus, ouvindo aquilo, porque a sua fala foi divulgada e é divulgada até hoje, ele defendeu a sua causa com muito zelo, né? Era uma pessoa que falava muito mal da fé. Deus fez questão de, ao completar os 100 anos, manifestar naquele ambiente que o Senhor é que ordena sobre todas as coisas e o homem não sabe de nada. Irmãos, nós não sabemos é de nada, e o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Portanto, leia a Bíblia, entenda a Bíblia, busque a Deus, e se você disser assim, estou lendo a Bíblia, você está buscando o Senhor, mas com o propósito certo. Você deve ler a Bíblia como quem está com sede e com vontade de tomar água. Pastor, não consigo. Ore a Deus para que Deus conduza você a isso. Amém, queridos? Então aqui, mais uma vez, nós temos, voltando aqui para o texto de João 18, nós temos o episódio onde Jesus é preso e como ele se portou para com isso. Em primeiro lugar, o texto diz aqui, o versículo 2, ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Esse texto bíblico, do verso 2, ele demonstra que o Monte das Oliveiras era um lugar comum para os discípulos. E ele vai até aquele lugar entendendo que Jesus estava lá. Isso pode ser melhor entendido lendo o texto de Lucas. O escritor do texto, Lucas, né? No capítulo 21, versículo 37, ele tem uma palavra a respeito disso. Gostaria que você abrisse Lucas, já no final, capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 37. Que diz aí: de dia, Jesus ensinava, vamos lá? De dia, Jesus ensinava no templo. E à noite ele saía e ia passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Interessante isso, né? Talvez até você não percebeu nas suas leituras esse destaque. Ele estava no templo, e é claro, aqui não é algo fixo, né? Porque Jesus também viajava, ia para lá e para cá por toda a Judéia, mas o destaque aqui é que ele estava ou no templo ou no Monte das Oliveiras, e é claro, sempre à noite. Mais tarde, no capítulo 22, no versículo 39, abra aí a sua Bíblia. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39. O que diz o texto? Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Aqui já é no momento
da prisão, né? Mesma narrativa que nós estamos lendo em João. A ênfase de Lucas é que ele chega neste local e aqui ele vai fazer a sua oração e logo em seguida ele é preso. Retornando para o texto de João, João capítulo 18. Então, o texto no verso 2 diz que ele está ali no Monte das Oliveiras. Versículo 3, então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. O que estava acontecendo aqui, né? O Sinédrio tinha se reunido naquele dia. Foi quando eles recebem Judas, e Judas pergunta o que é que eles o dariam se ele entregasse Jesus. Ofereceram a ele as moedas, ele então se prepara e já à noite sai com essa escolta. O Sinédrio tinha autoridade e à disposição deles um grupamento de soldados romanos. Era muito comum, para aplicar aquilo que deveria ser feito, esses soldados estavam a serviço. Uma outra linha que também usava essa autoridade eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, que eram todos judeus, eles poderiam ordenar que alguém que não quer pagar o tributo fosse corrigido, até preso, por um soldado romano. E, é claro, são soldados que já ficavam à disposição para aplicar a lei romana. Eu quero dar um destaque que os judeus tinham autoridade sobre soldados romanos que eram destacados justamente para fazer valer o que eles decidiam. O Sinédrio, irmãos, é muito interessante isso, né? Porque os romanos, eles tinham o costume de, quando conquistavam um povo, eles não limpavam completamente a religião daquele povo e nem a autoridade, aliás, a autoridade dos povos normalmente sim era trocada, mas no caso de Jerusalém, do povo de Israel, foi um dos únicos lugares que eles preservaram algum tipo de poder do povo local, e esse poder era o Sinédrio. O Sinédrio tinha o poder de decidir sobre questões religiosas. Não podia matar alguém, mandar matar alguém. Precisava primeiro passar, depois de sua decisão, essa decisão tinha que ser passada pelas autoridades, que é o que nós vamos ver em seguida, quando Herodes é procurado, quando Pilatos é procurado. Eu quero, com isso, explicar, né, que aqui Judas está junto com esses soldados que foram destacados pelos líderes religiosos. Porque na cabeça de alguém pode ficar até um pouco difícil de entender. O povo de Israel tinha poder sobre os romanos, sobre os soldados romanos. Isso era algo instituído para fazer prevalecer as decisões. Até aqui, eles não podiam matar Jesus, tanto é que Jesus vai para o pátio do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote, o Sinédrio se reúne mais uma vez, interroga Jesus, busca formular as acusações para apresentar isso durante aquele dia para o governador local, que em primeira instância foi Pilatos e depois Herodes. Herodes retornou Jesus para Pilatos de novo. E é quando Pilatos encerra lavando as mãos e entregando Jesus para ser açoitado e crucificado. Eu quero aqui observar com os irmãos agora o versículo 4, sabendo Jesus todas as coisas e que ele havia de vir, sabendo Jesus todas as coisas, que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Logo aí no verso 4, nós encontramos Jesus perguntando, se adiantando a respeito do que havia de acontecer. Ele já sabia que seria preso. E ele então conversa com quem vai prendê-lo, já buscando auxiliá-los na prisão. E ele se identifica: a quem buscais? E ele então se identifica: sou eu. Versículo 5, responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles.
quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tem muito material aqui, mas o que eu quero dar destaque é que Jesus se adianta, ele literalmente aqui está auxiliando para que então seja identificado e preso. E aqui, meus irmãos, nós vemos um sinal, uma amostra do Verbo vivo, do Verbo que se fez carne e vimos a sua glória. Quem faria isso? Qual homem na terra saberia que seria preso, açoitado e morto? E auxiliaria para que fosse identificado rapidamente e então fosse preso e dado início a todo o processo. Quem faria isso? Irmãos, esse texto deve causar em nós uma identificação clara do amor de Deus, sua graça e misericórdia para conosco. Porque ele faz exatamente o contrário do que a lógica humana pecadora faz. Por causa do pecado, o ser humano, ele se agarra à própria vida, sem Deus, aos seus próprios olhos, com toda a sua força. E ele é capaz de entregar a própria mãe em seu lugar, de entregar os próprios pais em seu lugar. Eu estou falando aí do homem pecador, que na complexidade do coração, e complexidade essa por causa do pecado, essa pessoa não consegue se ver se entregando à morte pelos maus. Pelos bons pode até que se faça, como o próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 5. Alguém pode até dar a própria vida pelo bom, mas pelo mal, isso não é comum. Então, Jesus aqui, ele se identifica, e aí mais tarde nós vamos entender por que ele se identifica logo mais em seguida. Mas esse texto tem tem um fato curioso, por quê? Porque quando Jesus se identifica, no versículo 6, eles recuaram e caíram por terra. As pessoas que vieram com Judas, esses soldados, e é claro, outras pessoas também, mais tarde o texto identifica que havia o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, nós lemos aqui no verso 10, ele também estava no meio, não era soldado, não era alguém além do que o próprio texto destaca. Ele estava com Judas e isso dá entendimento que havia também muitas outras pessoas. Existe uma identificação nesse momento, o próprio Jesus ele se identifica automaticamente, sou eu, né? O escritor de Mateus, o texto de Mateus, aliás, o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 49, ele dá o destaque que Judas beijou Jesus identificando. Os dois textos caminham da mesma forma, apenas nesse, o texto não mostra, não traz da informação do beijo, até porque a ênfase de João era outra. Em outras palavras, você precisa unir os dois textos. Quando Jesus diz, sou eu, quando ele se identifica, nesse momento, após certamente ele ter se levantado, Judas e os demais terem se levantado, então ele recebe a identificação do beijo, ou independente disso, antes ou depois, a ênfase de cada um deles é única. Quando Mateus identifica o beijo, ele está identificando, porque Mateus ele traça o entendimento de Jesus como o Rei dos Reis, que Jesus é o Rei que havia sido, por isso que o texto de Mateus dá tanto destaque em reino de Deus, o reino de Deus, você vai encontrar muito no texto de Mateus. Mateus visa mostrar que Jesus é o Rei esperado, e, portanto, aquele que havia de governar sobre todas as coisas. Mas a ênfase de João é a ênfase de um evangelista, de alguém que vislumbra o Deus Todo-Poderoso que nos amou. A ênfase de João, por isso que é usado, inclusive, o texto de João é usado para evangelizar as pessoas muito mais do que os outros evangelhos. Ele aqui destaca o Senhor se revelando como eu sou. E eles caem. Você vai encontrar
comentários sobre esse texto, identificando que aqui estava a manifestação do grande profeta esperado, temido pelos homens, que aqui mostra mais um dos seus sinais. Eu quero com isso dar destaque ao texto bíblico do próprio texto de João, que está no capítulo 2. Permaneça aí aberto aí no texto de João, marcadinho, e abra no capítulo 2, versículo 11, por favor. João 2, verso 11. O texto se refere ao momento que Jesus vai a um casamento e transforma a água em vinho. O verso 11 diz assim: este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, todos estão comigo? João 2, verso 11. Se você encontrou, diga amém. Este, o primeiro dos sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Veja, este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, dando o entendimento claro de que esse foi o primeiro sinal. E durante todo o Evangelho, nós encontramos os outros sinais. Ele dá vista aos cegos, ele põe em liberdade os oprimidos, ele traz sobre o povo o ano da libertação. Lembra o que Lucas proferiu no escrito? Que Jesus no templo lê o profeta Isaías, e ele então declara: hoje se cumpriu essa palavra. E o ministério de Jesus exatamente mostrou isso. Irmãos, eu quero aqui observar esse texto como sendo o início dos sinais. E aqui o Senhor nos mostra mais um sinal. Ele estava se entregando, o poder e a autoridade estava sobre ele para alcançar êxito para com as nossas vidas. E estes homens estavam vivendo debaixo do poder das trevas. Você lembra das palavras de Jesus quando na ceia, que ele destaca que é chegado o momento em que o príncipe deste mundo, que não tem nada com ele mesmo declarou, é chegado o momento que ele terá a sua liberdade para fazer o que estava determinado, que era exatamente todo esse processo de prisão e morte de Jesus. Mas aqui nós vemos mais um sinal. O sinal de que Jesus, ele tinha poder para ter resistido. O mesmo episódio narrado por outro evangelista, por outro escritor dos evangelhos, um dos 4 evangelhos, destaca que ele poderia chamar agora, pedir a Deus, e Deus enviaria 12 legiões de anjos. Por que 12? Porque havia 12 com o próprio Jesus. Eram 11 discípulos. Judas não está contado aqui, senão Jesus teria dito 13 legiões de anjos. 12 legiões de anjos. E o Senhor, então, o livraria daquilo. Porém, a vontade de Deus era que tudo aquilo se cumprisse. Nós falamos aqui, quando Jesus deu destaque para Pedro, que era necessário que ele tomasse daquele cálice, e o cálice era de Jesus, não de Pedro. E nós falamos sobre que as pessoas, até hoje, as pessoas, por mais que sejam dedicados, abençoados, estão sujeitos a passar situações de extrema dor. E o grande objetivo desse momento é que o Senhor seja glorificado. Uma grande derrota, se não a maior delas, é o entendimento de que quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas boas vão me acontecer. Não é? Os irmãos já devem lembrar bem, eu martelo bem esse assunto aqui, isso é um mal que está no meio das igrejas. O entendimento de que quem busca a Deus não terá problema, não terá luta, vai ser tudo maravilhoso, vai passar o melhor, vai comer o melhor dessa terra. Irmãos, isso não é verdade, não é verdade. O que a Bíblia diz é que aqueles que servem ao Senhor estão sujeitos a passar pelo vale da sombra da morte. E o que ele deve lembrar nesse momento que passar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tua vara e o teu cajado me consolam. O que significa o texto? O texto diz que a vara e o cajado me consolam. Significa o quê? O que me consola é saber que o Senhor Deus tem poder para me afastar do mal. Se eu precisar que Ele me corrija, Ele vai me corrigir com a vara. E se eu estiver me desviando, Ele vai me puxar com o cajado, e assim, conforme o entendimento. Nós não podemos compreender errado, porque senão teremos frustrações. E é exatamente o que acontece. Irmãos, quantos desviados eu já encontrei. Ah, Deus disse que ia me dar e não me deu. Né? Eu me lembro uma vez um rapaz que várias pessoas oraram por ele e foram usadas por Deus, dizendo que ele ia receber uma grande bênção. E essa bênção nunca chegou, irmãos. Ele imaginava uma coisa assim extraordinária. Essa bênção nunca chegou, pelo contrário, a vida dele piorou. O que aconteceu com ele? Se desviou. Aliás, ele se encontrava na rua, agora era usuário de droga e morava na rua. E eu já citei aqui, né, grande parte das pessoas que moram na rua já passaram pelas igrejas. Já passaram pelas igrejas. Eu digo passaram porque nós não sabemos se são convertidos. Né? Ah, pastor, mas é claro que não é convertido. Irmãos, eu quero lembrar você a parábola do filho pródigo. Aquela parábola ali mostra que quem está com Deus pode dar a louca e sair, tá? E é claro, quando sair, a nossa oração é que caia em si. É bem o princípio de quando alguém está desviado. Se você tem alguém desviado na sua família, ore a Deus, Senhor, que seja como a parábola do filho pródigo, que a pessoa caia em si, ela olhe para o mal, para o pecado, para a destruição que o pecado gera, que as escolhas dela geraram, e ela então caia em si e retorne. Eu estou dizendo isso porque eu já encontrei mamães pedindo que Deus trouxesse de volta a todo custo. Mas se trouxer de volta porque você quer e não porque se converteu, você vai ter um problema. Vai ter um problema. Aliás, irmãos, muito importante observar isso. Se o pastor for lá, o meu filho volta. Volta não, meu irmão. Volta não. Pastor não é o Salvador. A pessoa volta porque o Evangelho tocou o coração. Porque o nome do Senhor se manifestou. O braço do Senhor se manifestou a ela. É isso que a Bíblia promete. E o pastor e você têm a mesma capacidade em Deus de pregar o Evangelho e orar pelas pessoas. E quando pregamos, devemos pregar crendo que o Senhor Deus utilizará aquela palavra para converter o coração. Quero lembrar também que nós temos a doutrina da predestinação. Nem todos foram predestinados para a vida. Nós não sabemos quem foi e quem não foi, quem não será. Nosso trabalho é único, pregar e orar. Quem vai ser salvo no último dia, isso aí pertence a Deus e não a nós. Aliás, irmãos, é muito importante quando você for evangelizar, tome cuidado quando você for falar sobre os salvos, sobre as pessoas que já estão salvas ou os que estão perdidos. Quem está perdido nesse momento pode se converter daqui a pouco, hoje à noite pode se converter e vai ser salvo. Pastor, mas o senhor não conhece a vida. Meu irmão, enquanto estiver vivo aqui nessa terra, nós temos a expectativa da conversão de alma das pessoas. Só as seitas pregam que fulano está perdido e não tem mais salvação. Os irmãos estão ouvindo? Existem seitas que determinados pecados não tem jeito para eles. Não vou citar aqui porque eu vou querer explicar e eu já me conheço. Vou querer dar um estudo aqui sobre isso, não é o nosso objetivo. Existem pelo menos duas seitas que entendem que determinados pecados não tem jeito, a pessoa está perdida. E, inclusive, quem cai nesses pecados, sai da igreja e normalmente se esbalda no pecado, que já está perdido mesmo. Então, eu vou tentar aproveitar alguma coisa do prazer repentino. Veja que destruição, né? Enquanto houver vida,
Nós, igreja, temos a expectativa da conversão de alma. Eu já preguei para pessoas que uma semana depois, pessoas já no leito de morte, uma semana depois, 3 dias depois, a pessoa partiu. Partiu. E que bom que partiu com o Senhor. Né? Ah, pastor, seria tão bom que se convertesse antes. Eu também concordo, mas quem determina isso não somos nós. A nós pertence orarmos e crermos. Pastor, não consigo crer. Lembre de você, meu irmão. Lembre de você. Você não era flor que se cheirasse. E você se converteu. Ora. Ou então você vai dizer hoje aqui que você era uma flor cheirosa. Hein? Rapaz, você acabou de pecar se você disse isso. A Bíblia diz que todos nós estávamos em trevas. Fique com essa palavra. Você também. Não existia nada de bom em você. E o que você tem de bom hoje é a graça de Deus, que não partiu de você, veio de Deus. Ou seja, ainda assim eu vou me colocar com entendimento de humildade. Glória a Deus por isso. Então, o texto da palavra traz o destaque que o Senhor se manifesta, é um sinal do seu poder. E eles recuam e caem, versículo 6. Agora, é muito importante observarmos agora o versículo 7 e 8. Tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? Veja que Jesus por 2 vezes diz isso, versículo 4 e versículo 7. E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Tem uma tradução que diz assim: deixai estes seguir o seu caminho. Jesus aqui está agindo, irmãos, e aí vem o motivo por que ele se antecipa: sou eu, sou eu. Ele estava buscando livrar os seus discípulos, e aqui nós vemos a manifestação, né? Os comentários a respeito desse texto destacam que Jesus aqui se manifesta como rei, como profeta, com autoridade, ao ponto de quando ele fala, sou eu, as pessoas são cheias do temor, de medo mesmo, e elas recuam para longe dele e caem. Você imagina todo mundo caindo, essa multidão com tochas e lanternas, a famosa lamparina da época, né? Não é a lamparina nossa do Brasil, talvez você não conhece isso, né? Só quem é mais do norte. Enfim, mas é um tipo de luminária, que no caso aqui é chamado de lanterna, tochas, eles vinham, e você imagina esse pessoal que se achava afoito, recua para trás e cai no chão. E Jesus permanece falando com eles: sou eu, sou eu. É a mim que vocês buscam. Deixai ir estes o caminho. E aqui, quando ele diz deixai ir estes, ele está se manifestando como sacerdote, visando o bem dos seus que fora dado como aqueles que ele deveria cuidar. O versículo 8, vamos ler mais uma vez. Respondeu Jesus: já vos disse, sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Meus irmãos, aqui nós vemos a misericórdia do Senhor, de um Deus que enviou o seu Filho para manifestar a sua atitude, que é contrária dos homens pecadores. Quem aqui, irmãos, não iria pedir misericórdia para esses, quanto mais quando estivesse diante de Pilatos, quanto mais quando estivesse diante do Sinédrio? O texto diz que ele então dá destaque que é ele mesmo. E o versículo 9 então nos mostra: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me destes. Eu quero convidar você a ler o texto de João no capítulo 6. Mesmo o texto de João,
e eu gostaria de repetir as palavras de Jesus, ler com você as palavras de Jesus sobre esse assunto. João capítulo 6, versículo 39. Amém? E esta é a vontade daquele que me enviou. Vamos ler juntos, ouvindo a nossa voz? Fique de pé aí. Fique de pé. João 6,39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus se referia a quem? Não só os discípulos, mas os que ainda viriam de crer. Mas aqui em especial é os discípulos. Ainda no texto de João, capítulo 10, versículo 28. João 10, 28. Diz o texto: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Jesus se referia a quem? Aos que creem. Aqueles, e o protótipo dos que creem são os discípulos. Quero lembrar, irmão, Jesus pregou e milhares de pessoas creram. Mas o que aconteceu com os discípulos era o protótipo do que depois seria conosco. Amém, queridos? Quero lembrar que aqui se refere à fé sólida, aqueles que vão transmitir o cristianismo, que são segundo Cristo. E aí a ênfase é o que aconteceu com os discípulos. Depois, capítulo 17, versículo 12. Vamos relembrar aí, recentemente, nas últimas pregações, vimos este texto. Mas eu quero reler. Verso 12, capítulo 17, verso 12. Ouvindo a nossa voz: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja, poder sentar, obrigado. O texto de João 17, 12, Jesus diz assim: nenhum deles se perdeu. Pastor, mas Jesus não tinha sido preso ainda, a perseguição não tinha sido instituída. Como é que ele já diz assim? O texto original grego, quando essa fala é proferida, está sendo dito no tempo presente daquilo que já tinha acontecido desde a fundação do mundo. Jesus aqui está manifestando que o que Deus determinou seria cumprido. Irmãos, é muito importante isso. Entenda aqui, ó. Deus ministrou ao seu coração uma obra na sua vida. Deus determinou que as promessas dele vão se cumprir na sua realidade espiritual, na sua realidade familiar. O Senhor falou ao seu coração, ele tem ministrado aí na sua vida. Existem promessas gerais para toda a igreja. Toda a igreja. Quais são as promessas gerais e a principal? O Senhor Deus estará sempre conosco, nunca nos desamparará, nunca nos deixará. Isso é padrão para todos. E existem as promessas específicas. Uma obra específica na sua geração. Você foi instituído, plantado nesta família. Sua família. Muitas vezes, meus irmãos, é uma família que ninguém se casou, todos só se juntaram e agora você, convertido, será o primeiro a se casar, a comparecer diante do Senhor devidamente conforme deve ser. Vamos imaginar aí uma família onde as pessoas nunca se casaram no papel, sempre se juntaram ou amaziaram conforme a cultura, né? Você vai encontrar termos diversos sobre isso, que é um relacionamento sem um compromisso diante dos homens firmado. Como é possível? Mas existe. E aí o Senhor converteu você, você se arrependeu dos seus pecados, e Ele agora vai te usar para quebrar esse mau testemunho na sua família. Talvez na sua geração ninguém nunca pôde estudar, e até se divulgava, não precisa estudar, para que estudar? E por causa disso tantos tiveram tantas perdas de oportunidade. E aí você se converteu e você entendeu que não é isso que a Escritura ensina. Aliás, irmãos, se você anda ouvindo o que a Bíblia diz,
você já entendeu que você precisa ser sábio. E quando a Bíblia diz buscar sabedoria, não é só a sabedoria de Deus, essa é o carro-chefe, principalmente, mas também é um destaque sobre a sabedoria da terra, dos homens, sobre o ato de estudar. A Bíblia destaca isso no texto de Provérbios como uma máxima para as pessoas que servem a Deus. Inclusive, eu falava aqui outro dia que o povo de Israel até hoje segue muito bem essa regra, tanto é que eles são sempre as pessoas que estão no meio dos prêmios nobéis da história, na história. Há um número gigantesco de judeus que são ganhadores do prêmio Nobel. E a capacidade que em Israel até hoje a tecnologia extremamente avançada e há uma concentração enorme de empresas na área de tecnologia. Eu vi há um tempo desse 62 contribuições dos judeus para essa geração. Uma delas é o WhatsApp que você usa. Pastor, o WhatsApp é de uma empresa X, eu estou falando da tecnologia de comunicação do WhatsApp, é fruto de um pesquisador, um estudioso da informática judeu. São 62, inclusive eu achei interessantíssimo, um dia, quem sabe, a gente vai listar todas elas aí, você vai descobrir que você está usando tecnologia, fruto da busca da sabedoria. Eu estou falando de estudar mesmo, de ir para a universidade. Eu estou falando sobre investir tempo sobre os livros. E aí, irmãos, em nome de Jesus, né? Nessa hora aqui, alguém diz, pastor, não concordo, não, a gente tem que conhecer muito a Deus. Meu irmão, por causa de pensamentos assim, que nós temos inúmeras pessoas que não professam a fé em posições específicas na sociedade. Você acha que se nós tivéssemos ouvido o que diz Provérbios sobre buscar sabedoria de estudo mesmo, nós não teríamos muito mais juízes, sendo juízes nessa nação, muito mais promotores, advogados, médicos, e principalmente em se tratando da educação, muito mais pessoas trabalhando no MEC para a glória de Deus. Você acha? Durante muito tempo eu me converti, né? Eu me converti há quase 30 anos atrás, e eu, 25, né? Alguma coisa assim, tem que contar depois, Senhor, eu perdi o cálculo aqui, mas eu me converti há muito mais de 20 anos. E naquele tempo havia uma mensagem muito no meio dos jovens. Estudar para quê? Jesus vai voltar. Estudar para quê? Jesus vai voltar. Graças a Deus eu nunca mais ouvi isso. Graças a Deus. Sabe o que isso causou no meu tempo? Eu parei de estudar. Tinha acabado de me converter, eu estava em determinado passo da caminhada, e eu parei de estudar, perdi 1 ano por causa disso. Depois voltei por causa que tinha vistas de ir para o seminário, mas não tinha a visão que era necessário estudar, não ouvia isso na Escritura. E aí, irmãos, enquanto os crentes pensavam isso, como eu disse, há mais de 20 anos era mais forte isso, a sociedade num todo continuou avançando pelos seus objetivos. E aí, pessoas que não professam a fé adquiriram muito mais diplomas, alcançaram seu mestrado e doutorado, e as vagas foram preenchidas. E atualmente, nós temos a chamado aparelhamento, né? Quando um número enorme de pessoas que creem diferente da fé, aí eu estou falando de uma forma bonita para você entender, né? Aliás, é muito difícil pregar hoje em dia, né? Porque, na verdade, nós seremos contra o aborto, sempre, seremos contra o casamento dentro do padrão bíblico, contra o casamento que é fora do padrão bíblico, é isso que eu quero dizer. Encontrei outra forma bonita, né, de falar, a respeito. E aí, os pastores, nesse tempo, irmãos, a gente começa a falar disso, e aí alguém que está ouvindo, em nome de Jesus, você não, porque você está vacinado, né?
O pastor não está falando de política. Nós estamos falando da vontade de Deus que precisa prevalecer. Então, para você ter uma ideia, nós vivemos um tempo assim, onde as pessoas estão celebrando a morte de bebês no ventre, não é? As conquistas do aborto. A Argentina, o pessoal foi para a rua, irmãos. Teve festa, parecia que tinham ganhado dinheiro. Tinham sido sorteados em milhões aquele pessoal, e eles celebrando. E aí você vê o contraste da sociedade. Você vê essas mesmas pessoas são a favor que se preserve a vida dos índios, e tem que preservar mesmo. São a favor que se preserve os pets, os animais, e tem que preservar mesmo, não é? Ninguém deve fazer mal aos animais, irmãos. Mas levanta-se a bandeira, não mate os animais, mas as crianças no ventre, vai ser um prazer se for aprovado, né? É uma contradição louca, louca. E nós, pregadores, estamos caminhando para sermos amordaçados. Amordaçados, irmãos, infelizmente, não são poucos os crentes que levam para o lado. O pastor é dessa visão e daquela visão. Eu já disse aqui, né? Um crente não deve ser nem de direita nem de esquerda. Ele deve ser adepto da vontade de Deus, da palavra de Deus. Porque a visão de direita tem defeitos, tem falhas. E a visão de esquerda, muito mais ainda. Não dá para salvar é nada. Não dá para salvar é nada. Você precisa ser bíblico. Antes de todas as coisas, de todas as pessoas falarem, né? Por exemplo, quando se fala de família nos púlpitos, aí alguém diz assim, né? Ele é ista, né? Ele é, né? Ele é a favor do presidente, como se o presidente estivesse vivo quando a Escritura Sagrada foi gerada. Irmãos, nós somos a favor da família porque a Escritura Sagrada determina esse princípio. Esqueça os políticos, eles vão e vêm, mas a Escritura Sagrada permanece. E aí eu tenho buscado, né? Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e eu encontrei um problema, porque a pessoa não compreende isso, não compreendeu, e eu tive que falar fortemente. Irmãos, nós somos profetas de Deus, nós vamos levantar a voz nessa nação, sim, declarando que o casamento é entre um homem e uma mulher, que Deus constituiu a família, que a família é o plano de Deus para o ser humano. Nós vamos levantar a voz, ainda que sejamos perseguidos, que tenhamos dificuldades, e que isso não é um posicionamento a favor deste ou daquele lado, mas sim a favor da Escritura Sagrada. E se você é da Escritura Sagrada, preste bem atenção, porque se eu sou de acordo com a Escritura, eu vou notar bem o que eu vou fazer com o meu voto, né? E aí eu não vou citar nome de ninguém, porque não é o nosso objetivo, mas é uma contradição você pregar que você é cristão e, de repente, você não observar que aquela pessoa que você vai votar é contra o Deus que você serve, contra os princípios, não é? Eu conversava com uma pessoa, até um pastor, não está mais no ministério, mas conversava com ele sobre isso, e ele disse, não, isso aí tudo não tem nada a ver, não. Aí eu, por um momento, eu digo, ainda bem que não está mais no ministério, né? Porque tu já pensou um pastor dizer um negócio desse? Tem como, irmãos, não é? Aí, confesso a você que para todo mundo que defende o aborto, eu tenho vontade, se eu não fosse pastor, né? Se eu não fosse pastor, eu ia dizer assim para a pessoa, rapaz, seria bom ter voltado no tempo e você ter sido abortado, né? Mas aí não pode, que magoa, né? Por isso, como eu sou pastor, não vou dizer isso, né, irmãos? Não posso, né, dizer isso, porque eu sou um pastor, né? Mas se eu não fosse pastor, eu teria vontade, para todo mundo que defende, lembro até de um pastor amigo meu, ele era professor, e aí dentro de sala um aluno defendia que o homem veio do macaco, e o menino não estava deixando prosseguir a aula. O garoto interferindo toda hora, o homem veio do macaco, que Deus não existe, que criacionismo e nada é a mesma coisa. Aí o pastor, coitado, ele esqueceu que era pastor, e aí ele disse, eu digo, olha, o homem não veio do macaco não, mas eu estou começando a acreditar que você veio. E aí
Ele perdeu um pouco a linha, ficou meio estreito lá o negócio, né? Mas aí não pode dizer isso porque magoa. Aliás, irmãos, esse é um tempo que Jesus seria apedrejado, que os apóstolos seriam perseguidos do mesmo jeito, porque o apedrejamento seria total. Você não pode discordar de ninguém nessa geração. Se você discordar, ela sai da igreja, ela muda, ela acontece, ela bloqueia, ela perde, você está perdido se você for contra. Não é? Eu me lembro do jogador de vôlei que foi discordar na rede social e ele perdeu o emprego, está sem o emprego até hoje, porque discordou. E aí nós que temos compromisso com Deus, vamos discordar mesmo, não tem história, não tem cara feia. Aliás, cara feia para mim é fome, né? Eu dizia minha mãe, cara feia é fome, meu filho. Fulano deve estar com fome, porque nós vamos pregar a palavra, doa quem doer, custe o que custar, nós vamos pregar a palavra. E eu quero encerrar com você, observando aí, que nesse momento aqui, versículo 10, Simão age fora do orientado. Simão, ele toma uma espada e ele fere o servo do sumo sacerdote. Vamos observar aí o texto de Mateus 26, por favor, abra aí a sua Bíblia. Nós estamos já no final. Mateus, capítulo 26. O versículo 51. Mateus 26, verso 51, diz assim. Vamos ler o verso 51 até o 54. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não deveria agora orar ao meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a Escritura que dizem que assim deve acontecer? Aí segue o texto, então, vamos ler o verso 55 e 56 também. Então disse Jesus à multidão: saíste com espada e varas para prender-me como um assaltante? Todos os dias eu me assentava convosco e ensinava no templo, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas, as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Logo em seguida aqui eles saem e deixam Jesus, e então Jesus é levado. No texto de Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, abre aí. Lucas 22, o versículo é o verso 50. Diz assim a palavra: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Eu quero dar ênfase aí, o que João não registrou, né? João não registrou que Jesus curou. Jesus colocou de volta a orelha no lugar. Esse homem, ele então recebe um milagre na hora da prisão daquele que ele vai prender. É um dos textos, irmãos, mais extraordinários, que contrasta com o entendimento do pecador, do homem perdido. Quem curaria aquele que saiu para prendê-lo? E saiu com aquele levante bem barulhento, provavelmente, com tochas, lanternas, saíram para prender um só homem, Jesus. A prisão desse homem era o alvo deles, Jesus Cristo. E este homem cura. Eu imagino a confusão no coração de Malcolm.
a confusão no coração, porque você imagina, ele sente uma dor do corte da orelha, mas de repente esse homem que ele sai para prender, pega a orelha dele e coloca de volta e acontece o milagre, ele é restaurado, o seu corpo é restaurado. Imagina a confusão do coração. Jesus fazendo o bem, ainda que no ambiente da cadeia, de ser preso. Retornando para o texto de João 18, versículo 11, diz o texto: Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha, não bebereis o cálice que o Pai me deu? O texto, então, destaca Jesus organizando, recolocando diante de Pedro que aquele não era o caminho. Você vai encontrar, que Pedro era uma pessoa candidata a uma revolução em Jerusalém, que ele facilmente faria parte da implantação do reino de Jesus como um reino terreno. E a prova é que aqui ele tenta defender Jesus à espada. Jesus não precisava de defensores, irmãos. Aliás, até hoje nós não precisamos. Você não poderá jamais defender a Deus. Você sabia disso? Aliás, todo crente que procura defender a Deus está sujeito a arrumar um problema, que ele vai entender que ele tem que brigar mesmo com alguém. Meus irmãos, nós temos que ter sabedoria. O silêncio que alguém pode permitir continuar, você que está diante de alguém afrontando, realizando, você não pode esquecer, você não pode defender a Deus. O próprio Deus defende a si mesmo. O próprio Deus. E o próprio Deus, que tem todo o poder e o controle sobre todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. Todas as vezes que alguém tenta preservar, defender, está sujeito a pôr as mãos pelos pés. E é o que aconteceu aqui. Se você vai estudar esse texto, você vai descobrir que Jesus já tinha alertado que ele teria que ser preso, que ele iria passar muitas agruras nas mãos dos pecadores. E Pedro estava querendo ir contra. Então nós todos, não podemos nos esquecer, os planos de Deus não podem ser frustrados. A nós pertence obedecer ao Senhor. E a grande ênfase desse texto é que o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, ele vai para a mão dos homens e ele é levado preso. Ele certamente recebeu já algumas pancadas quando no caminho ia caminhando, o texto não registra, mas fazia parte desse ambiente de agrura. Ele foi amarrado, certamente só suas pernas ficaram livres para andar, mas ele já sai daqui amarrado, certamente as suas duas mãos para trás, e ele é levado para estar na casa do sumo sacerdote. Depois o texto vai dar destaque nisso. Eu quero com isso, nessa manhã, dizer que você não pode esquecer que o caráter de Deus foi manifesto entre os homens, que Deus fez tudo o que Ele podia fazer e Ele podia nos salvar e nos salvou. Ele fez tudo para nos alcançar. Portanto, quando você estiver passando dificuldade, se lembre que o Senhor Jesus sofreu e se submeteu a uma situação de extremo constrangimento, mas porque o alvo traria grande alegria. Quando os textos anteriores, você vai lembrar que Jesus profere a comparação desse momento aqui como as dores de parto de uma mulher. No início, ela sentirá dor e grande agonia, mas logo será seguido de grande alegria, porque é nascido uma criança. Jesus estava falando da ressurreição. Seria o momento do nascimento da criança. Ele suportou tudo isso por mim e por você. Portanto, aquela história de que Deus parece não estar contemplando a minha dor, estou sofrendo tanto. Meu irmão, nenhuma dor dos homens se assemelha a esta.
Ele não era merecedor de nada disso e passou por tudo isso. Portanto, vamos investir o nosso tempo em algo devido. Como assim? Você sabia que muito choro é pura justiça própria, onde a pessoa olha para o sofrimento, eu caí, eu me acidentei, eu estou sofrendo tanto depois disso, e Deus parece que não está vendo a minha dor. Meu irmão, eu estou passando tanta dificuldade financeira, eu estou sofrendo tanto nas minhas finanças, parece que Deus não está vendo meu sofrimento. Meu irmão, nenhum sofrimento se assemelha ao sofrimento que ele estava para passar. E ele se adianta, sou eu. Ele vai à cruz. Esse era o sofrimento devido e que eu e você jamais enfrentaríamos. E ainda que enfrentássemos, não poderíamos salvar ninguém com a nossa própria vida. Eu quero, com essas palavras, dizer para você, saia da visão coitadista, aonde você tem problemas tão grandiosos que você não consegue se alegrar com nada. E olhe para aquele que abraçou os problemas meus e seus. E ele fez isso com todo zelo. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos ser mais maduros. Porque por tão pouco, hoje em dia, as pessoas querem largar a igreja. Por tão pouco, as pessoas querem largar a própria fé. Eu agora mesmo estou lidando, conversando com as pessoas que teimam em ficar em casa. Meus irmãos, quem não já reparou, nós temos pessoas enfermas da mente. A pessoa colocou na cabeça que ela vai pegar a doença. Está todo mundo sem máscara, a pessoa não consegue. É claro, tem alguns casos que nós temos que manter. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que mantêm-se com a máscara porque ainda tem uma situação de risco ao seu redor. Tem idosos em casa, idosos que se pegar, vai ter problema mesmo com a vacina, mesmo com tudo. Então nós sabemos que existem casos necessários. Mas eu estou falando daquelas pessoas que não têm absolutamente nada que se apegar, mas entendem que se pegar a doença vai morrer. E busca ainda se proteger, ainda tem medo. Existem ainda esses casos, irmãos. Pessoas que não saem de casa, que não saem porque acham que vai pegar a doença. E com isso eu quero dizer para você que nós precisamos procurar essas pessoas. Eu tenho buscado fazer isso. E alguns casos, irmãos, são casos extremos, onde as pessoas não enxergam. Você vai encontrar casos de todo jeito. Pessoas que até dizem isso, mas não vêm para a igreja mesmo. Elas não vêm, não participam do culto. Elas estão afastadas, mas não conseguem reconhecer. E Jesus deu a sua vida para que você estivesse em comunhão com o Pai e com seus irmãos. Meus irmãos, nada é mais forte do que isso. Por que é que eu vou permanecer firme na fé? Porque eu tenho um exemplo a ser seguido, Jesus Cristo. Ele enfrentou todas as barreiras, ele passou por cima. Eu sou discípulo dele e eu vou permanecer. Não é porque o pastor pediu, não é porque eu estou com dó de fulano que está trabalhando sozinho. Não. É por causa de Jesus na minha vida. É por causa de Jesus. Irmãos, eu no decorrer do tempo eu já expressei aqui necessidades diversas da igreja, e nós não temos esse costume, porque justamente são poucas as vezes que eu expressei alguma necessidade extrema, mas nós não temos o costume de fazer isso justamente porque a motivação deve ser o Senhor na minha vida. A motivação deve ser Cristo em mim. Cristo em mim. À medida que você tem Cristo em você, seus problemas vão diminuindo. Chega ao ponto que você nem ora mais por você, porque você sabe que você está sendo cuidado por Deus. Eu tenho essa realidade comigo, eu oro muito pouco por mim, mas estou sempre satisfeito. Sabe por quê? Porque eu tenho plena convicção
de que o Senhor Deus cuida de mim, porque eu tenho buscado fazer a sua vontade. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos pôr a mão no arado, vamos produzir para o reino, vamos servir ao Senhor com alegria, porque Ele nos deu o exemplo disso. Ele estava tratando da sua prisão e Ele se oferece: sou eu a quem buscais. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes, Senhor, nós temos tantas fraquezas. Muitas vezes, Senhor, nos portamos com tão grande maturidade. Te pedimos, Pai, tenha misericórdia. E que o Senhor enche o nosso coração com essa palavra. Que o Senhor Jesus se ofereceu para morrer por nós. Ele se deu, Senhor. E que essa realidade espiritual enche o nosso coração. E que absolutamente nada seja maior do que o exemplo de Jesus para nós. Que todos nós sejamos motivados pelo exemplo do Senhor Jesus. De forma que nós tenhamos uma fé firme, uma atitude primorosa, promovida pelo Espírito Santo em nós. Meu Deus, retira de nós toda a meninice, retira de nós toda a imaturidade, nutre a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus.